Bom dia, pessoal. Meu nome é Felipe. Esse é um primeiro vídeo introdutório de uma sequência de vídeos que eu vou fazer corrigindo questões do Enem sobre literatura. Isso é parte da minha atividade como professor e eu vou disponibilizar aqui para quem eventualmente queira assistir, mesmo não sendo meu aluno, possa assistir. É, a ideia é fazer uma sequência de vídeos curtos, cada vídeo corrigindo uma questão. E esse vídeo introdutório, em que eu vou apontar algumas coisas que eu acho que são importantes e que são interessantes para a gente saber e para a gente ter em mente quando a gente está trabalhando com questões de literatura no Enem. E a primeira coisa que eu acho que a gente tem que entender é o seguinte: é que o Enem ele representa uma mudança em relação àquilo que eram as provas de literatura, ou pelo menos a maior parte das provas de literatura eh, antigamente, nos vestibulares de 15, 20 anos atrás. Há 15, 20 anos atrás, provavelmente o seu pai vai ter feito uma questão como essa daqui, olha. É uma questão antiga, e como é que eram essas questões, né? Elas tinham um trecho ou de crítica literária, como é o caso aqui, ou de uma obra literária, e a pergunta dizia respeito meramente a uma informação que ele queria saber se você tinha. Então, por exemplo, aqui ele quer saber a qual escola literária esse trecho que está aqui em cima faz referência. E aí você tem que marcar qual dessas escolas ele faz referência, né? Coloquei um outro exemplo aqui, talvez até mais caricato do que esse outro, que é esse daqui, olha. Ele pede para você julgar como verdadeiro ou falso esse item, e ele fala: Tomás Antônio Gonzaga, José de Anchieta e Padre Vieira são exemplos de escritores da chamada literatura jesuítica dos anos de 1500, né? O que ele quer de você aqui? Ele quer de você simplesmente que você saiba que o Tomás Antônio Gonzaga não é um autor da literatura jesuítica, que ele não é um jesuíta e que ele não é um autor de 1500, ele é um autor arcadista do século XVIII, portanto de 1700. Então, eram questões que estavam interessadas em informações, né? Você não precisava saber absolutamente nada sobre o Gonzaga, ou Anchieta, ou Vieira para responder uma questão dessa. Simplesmente aonde na história eles estão, né? E para fazer esse tipo de questão, enfim, o que que você fazia? Você decorava uma série de características, de autores, de obras, no tempo, e você ia decorando aquela coisa toda, e a aula de literatura era um pouco isso, né? Ou seja, quem são os autores, o período histórico, quais obras eles escreveram e quais foram as consequências, quais são as características das obras desses autores. E morreu aí, né? Porque as questões eram desse tipo, assim, algumas mais elaboradas, algumas mais difíceis, mas elas giravam em torno de informações, não é? Enredo de livro, então caía o livro, te perguntava alguma coisa sobre o enredo do livro, né? É assim que funcionava a literatura antes do Enem, né? Só que lá no Enem, ela é um pouco diferente, né? Essa daqui é a primeira questão que nós vamos corrigir no próximo vídeo. Você já vê de forma nítida que é um pouco diferente. As questões do Enem, elas não estão interessadas num conjunto de informações que você simplesmente decora e responde. Elas estão interessadas na sua capacidade de pegar um pequeno trecho de texto literário, ou um texto literário inteiro, no caso de um poema, e analisá-lo e interpretá-lo. É, portanto, uma prova de interpretação de textos literários e não uma prova sobre informações literárias, sobre história literária, não é? Então, aqui você tem o texto, você tem o enunciado, você tem as alternativas. E o que ele te pede nunca é uma informação crua. As informações vão ser úteis, mas elas não vão ser o objeto da questão, né? A diferença fundamental, portanto, é essa, que as questões do Enem agora, elas estão centradas na análise e interpretação de textos e não em informações literárias, né? Eu estou comentando aqui especificamente sobre literatura, mas isso é válido também para outras questões da prova de linguagens, não é? E para outras áreas também. Mas vou falar só da prova de linguagens, que é a minha área de especialidade, né? As questões de português, ele não te pergunta mais
qual que é o objeto direto da sentença. Ele coloca um texto, é uma prova de interpretação, né? Agora, eu quero chamar a atenção para esse segundo tópico aqui, né? Isso não significa que essas informações, ou seja, o conteúdo de história literária, saber que o Gonzaga é um autor de 1800, não sejam importantes, né? Para a resolução das questões. Muito pelo contrário, elas são importantes por dois motivos que eu coloquei aqui, além de outros que eu não tenha eventualmente colocado. A primeira é que elas podem te ajudar a descartar alternativas, ou seja, eu estou com um escritor do século XX e tem uma alternativa que lembra muito uma análise que seria pertinente para um escritor do século XVI. Bom, aí você mata a charada, né? E elas são essenciais também, né, para que a sua análise e a sua interpretação sejam feitas de forma adequada, né? Não se trata, portanto, de ignorar as informações ou de ignorar a história literária. Eu não estou querendo dizer que você vai conseguir fazer a prova do Enem sem saber que o Tomás Antônio Gonzaga é um escritor do século XVIII, não do século XVI. Não é disso que se trata, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, as questões não são mais sobre isso. Isso é um pressuposto que você vai precisar para poder resolver as questões. Mas as questões são interessadas em outra coisa. As questões são interessadas na sua capacidade de olhar para um texto real e analisar aquele texto real. Então, o resumo da ópera é esse daqui, ó. O que interessa é a sua capacidade de ler e interpretar textos. É isso que está no primeiro plano. Esse é o interesse fundamental. Vou colocar isso daqui, nós vamos ver isso muito ao longo da resolução das questões, mas só para vocês já terem uma ideia, né? Toda a questão do Enem, ela é composta por esses elementos aqui, ela sempre tem esses elementos. Ela sempre tem um texto base, no caso da prova de literatura, é o trecho literário transcrito sobre o qual a questão irá tratar, ou seja, a questão é sobre esse texto aqui. A questão não é sobre literatura do século XIX, a questão não é sobre o romantismo, a questão não é sobre essa autora, a Maria Firmina dos Reis, não. A questão é sobre esse trecho que está aqui na sua frente. Essas outras informações podem te ajudar a analisar esse texto, mas a questão é sobre esse texto. Aqui embaixo sempre vem a referência bibliográfica, né, que é a indicação de onde aquele trecho foi tirado. Eu coloco isso daqui, muita atenção à referência, ela vai te ajudar a identificar uma série de informações sobre a obra, né? Então, por exemplo, se eu sei quem é a Maria Firmina dos Reis, que é a escritora desse texto recentemente revalorizado, recentemente trazido à tona, que é o Úrsula, se eu sei quem é ela, eu sei muitas informações sobre esse texto aqui que podem me ajudar. Eu sei que ela é uma escritora do século XIX, eu sei que ela é uma mulher, eu sei que ela é uma eu sei que ela está vinculada ao romantismo. Então, mesmo que a questão, por exemplo, que aqui a questão me fala que ela está vinculada ao romantismo, mas se a questão não me dissesse que ela está vinculada ao romantismo, que pode acontecer, eu sabendo quem é a Maria Firmina dos Reis, eu posso dizer, não, é uma escritura do século XIX, ela é uma escritura romântica, parará, parará, parará. Então, essas referências podem nos ajudar a dar um contexto bom para as questões. Depois vem o enunciado, né, que é o trecho que vai te dizer o que a questão quer que você analise nesse trecho aqui. Então, o enunciado ele funciona como uma espécie de guia de leitura para a questão. Eu vou trabalhar muito com vocês a leitura desses enunciados. E depois ele apresenta 5 alternativas, né? A, B, C, D, E, sendo uma considerada correta e as outras 4 erradas, né? As outras 4 falsas. Nós vamos conversar um pouco sobre como que essas alternativas funcionam mais para frente. Por enquanto, eu preciso só que vocês tenham em mente isso. Todas as questões têm esse modelinho aqui. E para finalizar esse vídeo introdutório, vejam que eu quero que os vídeos sejam realmente curtos, né? O que mais costuma cair no Enem de literatura, né? Eu estou fazendo essa listinha que eu fiz aqui, não é uma lista baseada numa pesquisa exaustiva sobre todas as questões, mas baseada nas impressões de um professor que trabalha com questões do Enem há muitos anos e que, portanto, sabe quais questões do Enem ele acha para fazer. Seria muito interessante, inclusive, um estudo quantitativo sobre isso, né? Mas o que cai no Enem, majoritariamente, olha, esses 2 primeiros tópicos aqui são os 2 tópicos mais comuns que caem no Enem. Assim. Sem esses 2 tópicos aqui, a sua chance de ser bem-sucedido na prova de literatura do Enem é relativamente pequena. Então, a primeira coisa que vai cair, o que mais vai cair é modernismo. Eu estou entendendo aqui modernismo como algo que vai entre 1920 e 1950, mais ou menos. Portanto, é um período de muitas décadas, né? Não vou entrar em detalhes aqui com vocês, mas
Ao longo dos nossos vídeos, a gente vai retomando, inclusive, esses conteúdos. Eu vou ir explicando os conteúdos das questões nos vídeos, mas esse é o conteúdo que mais cai. É um número gigantesco de autores e de obras, é realmente o conteúdo mais significativo. O segundo conteúdo mais significativo, que cai muito também, é aquilo que a gente vai chamar de literatura contemporânea. Normalmente, pegando o texto literário e tentando entender a relação desse texto literário com questões do nosso cotidiano. Então, por exemplo, questões com poesias que tratam da questão do negro no Brasil, questões com trechos que tratam sobre a questão da mulher no Brasil, né? Isso é algo muito comum também de aparecer no Enem. Então, esses são os dois conteúdos mais significativos, que é modernismo e literatura contemporânea, né? Bom, cai também muito questão sobre Machado de Assis. Machado de Assis, eu não vou afirmar com certeza, mas eu acho que todo ano cai pelo menos uma. É, é muito comum também aparecer questões relacionadas ali ao contexto do Machado, então o naturalismo cai bastante. E, por fim, cai também questão sobre o romantismo, menos do que os outros, mas cai. O número maior de questões é modernismo e literatura contemporânea. Esses dois itens aqui costumam cair muito também. Sempre cai, mas não cai não cai com peso, ou seja, sempre vai aparecer uma questão ou outra sobre isso daqui, mas o número maior de questões da sua prova vai ser sobre esses dois primeiros itens aqui. Vejam aqui que eu tirei uma série de coisas que podem aparecer, né? Assim, não coloquei aqui, por exemplo, Camões. Camões pode aparecer muito bem, pode aparecer literatura colonial, pode aparecer os Árcades, Barroco, Padre Antônio Vieira, Gregório, enfim, pode aparecer uma série de coisas. Eu estou falando aqui só daquilo que costuma aparecer, tá? Isso aqui é o que costuma aparecer mais. Eu acho que pode servir um pouco como um roteiro do que você vai revisar antes e do que você vai revisar com mais profundidade, tá bom? Pessoal, esse é o primeiro vídeo, bem curtinho. A partir do próximo vídeo, a gente já vai começar a resolver questões do Enem de 2022, do ano passado. Estou gravando um vídeo de 2023. E a ideia é, ao longo do tempo, ir gravando correções dos outros anos também. Eu vou gravar todas de 2022, depois eu vou gravar todas de 2021, e assim eu vou em sequência. Qualquer dúvida, comentem aqui. Qualquer coisa, me falam. Espero que vocês gostem dos vídeos, tá bom? Obrigada, pessoal, e até a próxima.